E aí, galera, começando então mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu sou o treinador Gabriel. Eu sou o Nutri João Pedro. Já queria pedir para o pessoal se inscrever se ainda não for inscrito. E se já for inscrito, já deixa o seu gostei aí para ajudar o canal no engajamento do canal. Então, bora lá? Bora para a primeira pergunta. Nutrição de grávida é diferente? Essa é massa. Total, cara. Total. A ideia, na verdade, se for o ideal, seria já começar uma nutrição mais diferente, mais preparada para a parte de micronutrientes ali, antes mesmo da gravidez, tá? Antes mesmo da gravidez, fazer uma preparação. Os micronutrientes seriam vitaminas, minerais. Basicamente isso. Uma dieta mais no contexto de saúde mesmo, sabe? Para caso, no caso, a grávida não precisa a pré-grávida, né? Não precisa emagrecer antes ou não, justamente para cuidar ainda mais da saúde do bebê. Pensando assim, se não antes de engravidar não chegou aonde queria com o corpo, não vai ser agora que você vai se preocupar com isso, né? Agora você vai se preocupar com a gestação e a saúde do bebê. Claro, a sua saúde, principalmente, né? Porque é isso que vai gerar a saúde do bebê também. E a manutenção daquilo que você já tem e tal, para que não ocorra pioras nesse período, né? Sim, e pensando ali na saúde do bebê, uma coisa que é muito importante é manter uma rotina de atividade física também, não necessariamente aquela mesma intensidade do treino ali, mas uma atividade mais de boa, simplesmente para mexer o corpo, liberar os hormônios, a endorfina, tudo mais. Tem um suplemento que é o ácido fólico, que é suplementado na gravidez, tá? Justamente para a formação do tubo neural do bebê, é muito importante. Agora eu não sei se tem algum mês específico, alguma semana, né? Porque a gravidez é por semanas que a gente conta. Se tem alguma semana específica ou se é desde o início. Mas tem essa suplementação do ácido fólico e justamente cuidar da alimentação para que acabe não engordando além do normal. Já vai ganhar peso. Tem uma tabelinha que mostra a quantidade certinha do que é esperado do ganho de peso para cada semana, para cada fase da gestação, tá? Então tem que cuidar um pouco para não ganhar tanto peso, até porque pode desencadear algumas situações como diabetes gestacional, né? Dependendo de como for a alimentação da grávida. É muito comum, né? Acontecer de ter a diabetes gestacional, né? Então, realmente tem que cuidar. E com relação ao treinamento, é igual eu falei antes. Pô, se antes você não treinava pesado, não vai ser agora que você vai começar a treinar pesado. Quem treinava mais intenso ainda consegue manter uma intensidade até um certo período e depois, consequentemente, vai ter alguma redução, né? Até a gente já viu alguns vídeos aí na internet, algumas meninas que estavam agachando pesado, fazendo exercício pesado, mesmo grávida e tal, com barrigão, mas com certeza ainda é inferior do que o que elas faziam antes, tá? E também não é recomendado, todo mundo precisa fazer isso. É basicamente pensar que você precisa treinar pela tua saúde, tem alguns exercícios que são mais estimulantes no sentido gestacional mesmo, por exemplo, o agachamento sumô, que é pisada mais aberta, é um movimento que basicamente você vai estar fazendo lá na hora do parto, que são coisas que você já meio que prepara teu organismo, mentalidade e tal, para aquilo que você vai fazer. Alguns cuidados às vezes tem que ter para não ter uma região abdominal, às vezes, muito forte. Por exemplo, tem professoras que dão aula de ginástica, que dão aquelas aulas localizadas de abdômen, e que fazem muito abdominal, tem um abdômen muito forte. Às vezes, pode chegar a atrapalhar na hora do parto, porque ao invés de fazer a contração para tirar o bebê, faz uma contração que tranca, né? Mas isso é mais incomum, assim, diria. Mas, no geral, fortalecer um pouco de tudo, treinar pela saúde. E dá pra fazer qualquer exercício, basicamente. Quase, velho. Dependendo do tempo de gestação, algumas coisas vão ficar mais complicadas. Por exemplo, no leg press. O leg press fica muito complicado quando você já tá com uma barriga desenvolvida, onde você vai fazer um movimento que normalmente já esmaga, tem esmagamento do abdômen, né? Então, numa grávida, eu particularmente não usaria, até porque tem muitos outros exercícios para usar. Por exemplo, igual eu falei, um agachamento normal, um agachamento sumô, um levantamento terra, talvez, que são exercícios que são em movimentos, em posições
que Que a favorece. pessoa já vai ter lá na hora E esporte do no parto e contexto tal. geral também dá pra praticar. Ou tem um esporte específico que tu saiba, assim, que não dê? Cara, dá, mas, por exemplo, vai ter esportes coletivos que vão ser mais complicados. Handebol, futebol, basquete, vôlei, porque, pô, tem risco de queda, tem risco de impacto, de bater uma pessoa na outra, né? E tudo isso pode ser perigoso para a gestação. Então, seria melhor não arriscar, né? Mas o individual, sei lá, uma caminhada, uma corrida, Com natação, certeza. bike. Com certeza, tudo seria ótimo, tudo dá para fazer e é como eu falei, vai depender da intensidade ali que vai acontecer. Né? Fechou. Segunda pergunta, então. Temperar a salada com limão, vinagre de álcool ou vinagre de maçã? Eu, particularmente, gosto muito do limão, né? Mas por gosto mesmo. Perfeito. Uma coisa não substitui a outra. Tu pode temperar com limão, pode temperar com vinagre também. Ou escolher o da sua preferência. A escolha do vinagre não importa, tá? Tinha aquele famoso mito que vinagre de maçã era melhor, não sei o quê, pra emagrecer. É que o vinagre de maçã ele ficou muito famoso por causa de um estudo que foi feito com o vinagre de maçã, em que notou melhora da sensibilidade à insulina, então, tipo, um efeito termogênico, entre aspas, do vinagre, tá? Só que não necessariamente foi por causa do vinagre de maçã. Vinagre, no geral, tem esses mesmos benefícios, então pode ser o balsâmico, de álcool, de maçã, tanto faz, e daí pode temperar com os dois se quiser. Tá. O limão também traz muitos benefícios. Então, o vinagre seria interessante numa estratégia, talvez, de um bulking, quando o cara tá comendo muito, tá querendo ganhar peso, né? E acaba, consequentemente, tendo que comer muito carboidrato, né? E ajuda a conter essa resistência à insulina que pode vir a ter, né? E no emagrecimento também. Às vezes a pessoa tá com sobrepeso, obesidade, já tá com uma resistência à insulina aumentada. Então, o vinagre poderia ajudar a reduzir alguns pontos ali da insulina. Entendi. Pode ser uma estratégia a ser adicionada à dieta junto de todo o contexto, Se é uma pessoa que gosta de vinagre, eu diria que independente da estratégia, daria para adicionar. Dá para usar, com certeza. E o limão também. Terceira pergunta, então. Quais os principais músculos uma mulher deve priorizar pensando em estética? Bom, isso às vezes pode ser muito particular, mas falando em estética geral, daquilo que a maioria das mulheres acha bonito, daquilo que socialmente a maioria das pessoas acham bonito, normalmente a gente pensa em ter um quadril um pouquinho mais avantajado, né? Uma cintura um pouquinho mais fina, as musculaturas mais tonificadas, e para que isso aconteça, as musculaturas que a gente teria que focar na mulher seria basicamente glúteo, coxa, né, uma coxa bem desenvolvida. Cuidar muito, porque tem muita mulher que foca em treinar pesado quadríceps e tem um quadríceps muito desenvolvido e quando olha de lado vê o posterior de coxa pequenininho e fica esteticamente feio porque fica desequilibrado, né? Fora isso, o que a gente poderia pensar? Tem meninas que são um pouco mais quadradas, não tem aquela cintura tão fina, porque às vezes não tem o quadril tão largo, ou realmente a cintura é mais quadrada mesmo. O que eu poderia fazer? Aumentar a musculatura de glúteo e aumentar a musculatura de ombros e costas. Porque as musculaturas de ombros e costas, elas vão fazer, vamos imaginar um triângulo, né? Quando chegar para a cintura, por mais que a cintura não seja tão fina, ela seja mais quadrada, vai dar um aspecto visual de que a cintura é mais fina. Porque a parte de cima é maior e a parte de baixo é maior. Então acaba fazendo um triângulo assim e um triângulo assim. Então a cintura visualmente... Tipo uma ampulheta ali. Isso, visualmente a cintura vai parecer mais fina. Então essa é uma estratégia. Então normalmente quando a gente vai treinar mulheres buscando esse padrão de estética, a gente busca isso, aumento de glúteos, coxas, costas e ombros. Esse seria, digamos, o principal. Tá, fechou. Bora lá, próxima pergunta então. Quais os melhores suplementos pré-treino? Bom, basicamente, depende, na verdade, tá? Daria pra gente começar pela cafeína e tendo alguns pontos para discutir, tá? A cafeína, o pré-treino, ele age mais a nível neural, tá? Como estimulante, então vai te deixar mais concentrado pro treino. É um excelente pré-treino, tá? É comprovado, muito bem estudado. Então dá para começar pela cafeína. Porém, depende do horário que tu treina. Se é mais ali diurno, né? Pela manhã, início da tarde, é muito bem-vindo. Porém, à noite, tu com certeza vai melhorar teu treino se tu tomar cafeína à noite, né? Até porque vai chegando à noite, depois do trabalho, a gente já tá mais cansado, porém pode atrapalhar no sono. Então, talvez não compense justamente porque a gente sabe que a recuperação é tão importante quanto o treino.
tá? Mas a cafeína seria seria um dos primeiros, assim, que eu diria para a pessoa suplementar para ter uma melhor performance. Aí depois existem outras substâncias, como beta-alanina, que é muito bom, porém não precisa ser necessariamente pré-treino, porque assim como a creatina, né, a beta-alanina demora bastante. Inclusive o nosso primeiro vídeo no canal foi falando sobre beta-alanina, tá? Ela demora bastante para ser carregada, cerca de 4 semanas, tá? Então é tipo um mês ali tomando beta-alanina, e não é 2 gramas como diz no rótulo, são 6 gramas por dia. Então tu tem que fracionar, por exemplo, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 gramas à noite. Tem que fracionar mesmo? Tem que fracionar. Entendi. Porque senão a beta-alanina dá aquela coceira, né? A parestesia. Sim. Isso significa, essa parestesia, né, no corpo inteiro, significa que a beta-alanina está sendo desperdiçada a um certo nível. Entendi. Então, se tu tomar 6 gramas direto, tu vai estar desperdiçando ali 4 gramas, digamos. Tá? Então, tem que fracionar ali de 1,5 gramas a 2, tá? Aí existem outras coisas também, como a arginina, que é o vasodilatador. Tem os nitratos, que são muito bons também. Os nitratos são, com certeza, bem melhor que a arginina, porque para a gente ter um efeito significativo da arginina, teríamos que consumir cerca de 5, 8 gramas de arginina, porque boa parte é absorvido pelo intestino e não chega na periferia, né, nos vasos sanguíneos para virar óxido nítrico. Já o nitrato é mais fácil de acontecer, tá? Tem nitrato de sódio, por exemplo, que a gente encontra. A citrulina ela seria um bom pré-treino também, apesar de que no mecanismo da citrulina ela vira arginina e depois vira óxido nítrico, porém ela passa por essa barreira do intestino, então chega na circulação, aí é onde é transformada a arginina e onde vira precursor do óxido nítrico para vasodilatar. Basicamente isso aí de pré-treino ali. Então, resumindo, citrulina, nitrato, cafeína são bons pré-treinos. Beta-alanina dá para utilizar, mas o efeito não é pré-treino. Na sua maioria são suplementos que te deixam mais em alerta, digamos assim. A cafeína, o nitrato e a arginina, a citrulina não. E qual é o efeito deles? Vasodilatação. Vasodilatação. E o que melhoraria a vasodilatação ali pro treino, no caso? Por que seria interessante? Justamente para ter mais oxigênio. Com oxigênio a gente consegue ter mais utilização de energia. Tá? E outros nutrientes também são utilizados ali. Mais sangue entrando na musculatura, na região que está sendo trabalhada, né? Isso, exatamente. É para isso que serve os vasodilatadores. Tá? E também tem um efeito estético que fica bacana, né? Da veia ali aparecendo. Também é bem interessante. Às vezes pode te dar até um efeito psicológico. Isso, de você estar se visualizando, estar curtindo, né? Que geralmente o homem gosta de ver isso, às vezes aparecendo e tal. E de falar, caramba, tô muito bem, aumentar a carga e dar um efeito psicológico ali de você se sentir bem e fazer um treino até melhor, né? Perfeito. Às vezes pode acontecer. Até tem a taurina, também dá para ser utilizado, tá? Nessa questão mais de concentração também. Outro pré-treino que é bem comum, tá? Que é bem parecido com a beta-alanina, é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio também é muito bom para musculação, tá? E tem o efeito agudo, tá? Só tem que cuidar um pouco com os efeitos gastrointestinais, né? Ali. Dá para tu utilizar doses menores. Eu também, nesse primeiro vídeo, eu falo do bicarbonato de sódio. Isso, o João fala bastante nesse vídeo e explica tudo lá, até como seria interessante o uso e tudo mais. Então, se a galera quiser saber mais sobre... Vou deixar no card e no link aqui na descrição também. É o primeiro vídeo do canal, tá? É isso aí. Basicamente, por hoje, é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E caso tenha ficado alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários com a hashtag #PerformanceResponde e a gente vai visualizar e pegar essa pergunta para um próximo vídeo de perguntas e respostas, certo? É isso aí, valeu galera. Valeu, até mais. Alpha.